Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui da Secretaria de Escola Bíblica. Olha, hoje a gente vai fundo na segunda lição da série Tempo de Despertar. E ela já chega com uma pergunta daquelas que mexem com a gente. Será que nós somos prisioneiros do passado? Pois é, vamos juntos tentar entender a história de um povo que ficou ali, dividido entre a saudade de uma glória que já não existia e o desafio gigante de construir um futuro, mesmo com um presente bem mais simples. Sabe, essa pergunta do profeta Ageu, ela é tipo o coração da nossa lição. É como se fosse um raio-x da alma do povo naquele momento. Imagina só a cena comigo. O pessoal voltou do exílio cheio de esperança, mas aí a realidade dura da reconstrução bateu de frente com aquela memória dourada do Templo de Salomão. E é bem aí, no meio desse choque, que a voz de Deus aparece para virar o jogo. E para a gente caminhar por essa história tão forte, nosso roteiro é esse aqui, ó. Primeiro, a gente vai sentir junto o peso das lembranças, que quase afundou a esperança do povo. Depois, vamos ver a grande virada de chave com a coragem para o presente. Em seguida, a gente vai olhar para frente, para a promessa da glória futura. E claro, a gente amarra tudo para a nossa vida com as lições para viver e fecha com aquele desafio da semana para a gente colocar em prática. Beleza, então. Vamos entender o cenário direitinho. O povo até que começou a reconstrução com todo o gás, sabe? Mas aquela empolgação inicial foi tipo fogo de palha. Mal a poeira da obra baixou e o desânimo já estava ali tomando conta de tudo. E o motivo era um só, a sombra gigantesca do passado. E, gente, o contraste era brutal. Dá uma olhada nisso. De um lado, a gente tinha a memória do Templo de Salomão, né? Aquela obra de arte suntuosa, coberta de ouro, o maior orgulho da nação. Do outro lado, a realidade nua e crua. Um templo bem modesto, levantado com poucos recursos, na base do esforço do suor mesmo. A nossa lição até traz um detalhe que, nossa, é de apertar o coração lá de Esdras. Os mais velhos que tinham visto a glória antiga choraram quando viram os novos alicerces. A comparação era dolorosa demais. E isso tudo já engata na primeira pergunta da nossa lição, né? Por que essa fixação toda no antigo templo? A resposta, olha, é simples, mas é muito poderosa. A comparação era inevitável. E o pior, ela era paralisante. Aquele brilho todo do passado gerou uma nostalgia tão forte que acabou cegando o povo para as bênçãos do presente. Eles ficaram presos no que já tinha sido, sabe? Não conseguiam ver o valor daquilo que estava nascendo na frente deles. Mas é claro que Deus não ia deixar o seu povo se afogar nessa tristeza toda. E a resposta dele, olha que interessante, não foi um puxão de orelha, não foi um sermão, foi um encorajamento potente, uma verdadeira injeção de ânimo para colocar todo mundo de volta nos eixos. E que resposta, hein? Nossa! Deus fala direto com os líderes Zorobabel e Josué e logo depois com o povo todo. A palavra-chave é uma só: coragem. E não é tipo um conselho, sabe? Não, é uma ordem divina, um comando para sacudir a poeira da saudade e focar na missão. É um chamado bem direto e reto. Bora trabalhar, mãos à obra. Então, a gente se pergunta, qual foi a estratégia de Deus? Como que ele conseguiu acender de novo essa chama da perseverança? A nossa lição explica que o encorajamento de Deus veio num pacote completo. Primeiro, essa ordem direta: tenham coragem. E segundo, duas garantias que eram, assim, simplesmente inabaláveis para sustentar essa coragem. E essas garantias, gente, eram exatamente o que eles precisavam ouvir. A primeira, a sua presença. Porque eu estou com vocês. Pensa na força disso. Eles não estavam sozinhos. E a segunda, a sua provisão. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Ou seja, era como se Deus dissesse: parem de se preocupar com recurso limitado. O dono de toda a riqueza do universo está no controle e vai bancar tudo o que for preciso. Então, para a gente fechar a resposta da terceira pergunta, a garantia da presença era um lembrete muito forte de que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho estava ali, agindo. Já a garantia da provisão era a segurança de que o dono de todo o ouro e prata ia mover céus e terra para que a obra fosse concluída. E, como a gente sabe pela história, foi exatamente isso que aconteceu. Ok, agora que o povo já estava com a mão na massa, com o coração encorajado, Deus eleva o nível da conversa. Ele convida o povo a olhar mais longe, a olhar para o horizonte. A gente entra agora no ponto alto da mensagem de Ageu. Uma promessa tão espetacular que ia mudar completamente o significado daquele templo simples que eles estavam construindo. Tenta imaginar o impacto disso na cabeça daquele povo. Sério, eles estavam literalmente chorando por causa da simplicidade da obra. E aí, de repente,
Eles ouvem que a glória desse novo templo seria maior que a do lendário Templo de Salomão. Era uma coisa quase impossível de acreditar. Como assim? Como isso podia ser verdade? E aqui está o grande segredo. A promessa não tinha nada a ver com mais ouro, com mais pedras preciosas. A glória que foi prometida tinha nome. A glória era uma pessoa. A glória suprema daquele segundo templo seria a presença física do próprio Messias, Jesus, que um dia ia caminhar por aqueles pátios. Com isso, a resposta para a quarta pergunta da lição fica cristalina, né? A glória do segundo templo não estava nas paredes, mas em quem andou entre elas. Foi superior porque teve a honra que a gente nem consegue descrever de receber o próprio Filho de Deus. Foi ali que Jesus ensinou, curou e, acima de tudo, a presença dele já era um sinal da paz definitiva que ele ia conquistar para todos nós na cruz. É fantástico, não é verdade? Mas aí vem a grande questão. Como é que essa história, de quase 2.500 anos atrás, conversa com a nossa vida aqui e agora? Vamos descobrir juntos que lições Ageu tem para nós. A primeira grande lição é como se fosse um alerta vermelho piscando. Cuidado com a paralisia da nostalgia. Olha, ter boas lembranças é uma bênção, mas quando elas nos prendem e nos impedem de servir a Deus no presente, elas viram uma âncora. O chamado de Deus para nós hoje é o mesmo de Ageu. Coragem, mãos à obra. O apóstolo Paulo nos dá o exemplo perfeito. Esquecer o que ficou para trás e avançar com tudo na direção do alvo. E na prática, como é que esse apego ao passado prejudica a gente? A nossa lição é bem direta nisso. Ele nos joga num ciclo vicioso de desânimo, decepção e tristeza. E são sentimentos que, vamos combinar, drenam a nossa energia espiritual e nos impedem de caminhar para frente, para o futuro incrível que Deus tem planejado. A segunda lição é a outra face da moeda. A gente serve a Deus no presente, não olhando para trás com saudade, mas sim olhando para frente com a esperança. O nosso trabalho para Deus hoje, não importa quão pequeno pareça, não é em vão. Ele ecoa na eternidade. A glória maior já se manifestou na primeira vinda de Jesus, mas a nossa esperança suprema está na promessa de que ele vai voltar em poder e grande glória. E aqui, a lição dá uma cutucada na gente com uma reflexão necessária. Será que não temos perdido foco nessa esperança gloriosa? E como podemos ajudar nossos irmãos a reacender essa chama? Sabe, talvez a resposta mais poderosa seja o nosso próprio exemplo. Viver de um jeito que deixe claro para todo mundo que a nossa maior expectativa não está nas coisas daqui, mas sim na volta do nosso Salvador. Bom, e para a gente não ficar só na teoria, vamos fechar com um desafio bem prático. A lição nos convida a fazer uma autoavaliação bem sincera para a gente levar para essa semana. Então tire um momento aí e com toda sinceridade se pergunte: será que o apego ao passado tem sido uma âncora na minha vida espiritual? Eu tenho buscado em Deus, e não nas minhas lembranças, o ânimo que preciso para servir hoje? E por fim, a minha esperança, onde ela está firmada de verdade? Ela está apontada para a gloriosa volta de Jesus? Que lição poderosa, pessoal! E ela precisa ecoar. Por isso, nós aqui da Secretaria de Escola Bíblica queremos convidar todo mundo a ser um canal de bênção. Compartilhe este nosso resumo com os professores, com os alunos, com os irmãos da sua igreja. E para dar aquela turbinada no estudo da sua classe, todos os recursos pedagógicos já estão disponíveis lá no site oficial. O caminho é super fácil, promessistas.org/LB354. E para a gente fechar, que essa verdade fique gravada na nossa mente e no nosso coração. Que a nossa esperança nunca seja prisioneira da glória que já passou, mas que ela seja sempre como uma peregrina animada, com os olhos fixos na glória incomparável que nos espera em Cristo Jesus. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!